1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 1 em diante, diz assim: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. Como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Amém? Podemos assentar. Primeiro eu quero dizer que estou com saudade de vocês. Não pude estar quarta-feira aqui, nem domingo pela noite, mas eu fico morrendo de saudade de vocês, pensando, e algumas coisas me levaram a pensar a respeito dessa pequena reflexão que eu quero fazer com você, que o apóstolo Paulo nos traz, e que ele diz muito claramente para nós, sobre sermos irrepreensíveis. E como é difícil nós sermos irrepreensíveis. Uma pessoa que não cabe repreensão. Isso quer dizer irrepreensível. Uma pessoa que não cabe nenhum tipo de correção. Não cabe nenhum tipo de orientação mais dura. O apóstolo Paulo está falando isso para mim e para você. Ser santo é ser coerente com a palavra de Deus. Ser santo é ser irrepreensível. Você olha a palavra, pratica a palavra, e você perante a palavra não tem nenhum tipo de correção. Por quê? Porque você está andando pela palavra. Você está andando por aquilo que o Espírito Santo de Deus te orienta, te governa. E a vontade de Deus, claramente, numa sociedade na qual hoje vivemos uma sociedade sexualizada, sensualizada, prostituída, marcada, numa sociedade que se prega hoje, até aí pelas redes de televisão e por outras redes sociais, que pedofilia é doença, então ela deve ser tratada. Gostaria que esses que apregoam isso, colocassem um pedófilo em sua casa para ser tratado por você, juntamente com o seu filho e com a sua filha, e veremos o que vai acontecer no final. Pedofilia para mim é crime. Você falar para mim, o cara chegou lá por causa de uma doença, o cara chegou lá por causa de um transtorno, é uma outra história, mas é crime. O cara merece, ou a pessoa merece estar presa. Muitos também não prestam atenção que pedófilo não é só homem, tem as pedófilas, as mulheres que gostam de criancinhas. A prostituição é algo que nessa época era muito comum essa sociedade. E eu quero me ater um pouquinho à prostituição, porque hoje os nossos olhos, os nossos olhares estão cada vez mais batalhados em termos de brigas com as imagens que a gente vive hoje. Época de calor hoje é uma coisa complicada para qualquer ser humano. Por quê? Porque o visual mudou. O visual mudou completamente. O visual mudou das pessoas, como elas se vestem. Não é assim? As mulheres, elas ficam vulgares. Vulgarizou a roupa. Os homens se fazem vulgares. Não é assim? Não só isso, as palavras vulgarizaram. Não só isso, tudo se sensualizou. Tudo hoje tem uma conotação com segunda intenção. A vida hoje, ela perdeu um respeito. Nós não somos mais respeitosos. A grande verdade é essa, não é?
Se você participar de qualquer tipo de roda de conversa, grande parte das conversas elas estão relacionadas a essa questão da sexualização do ser humano. Se você olhar para a internet, a gente vai olhar a internet como uma porta para a pornografia. A pornografia se tornou algo comum hoje. Hoje a pornografia ela baseia até mesmo casamentos, não é? Hoje a psicologia defende que a pornografia tem que ficar presente dentro de um casamento para que se apimente o casamento. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi muito isso, não é? Por que tudo isso? Porque nada mais é que o ser humano é um ser humano degradado. O ser humano, ele nasce com a tendência ao pecado. E só um parênteses aqui, eu, Paulo Venturim, não sou adepto à questão do pecado original. Ok? O que é o pecado original? Adão e Eva pecaram, todo ser humano pecou. Todos foram destituídos da glória de Deus. Porém, Jesus vem, e num pequeno detalhe, ele diz assim: todos esses que estão aqui ao meu redor, esses pequeninos, já estão salvos. O que ele quer dizer com isso? Que a inocência da criança dá a ela o direito da salvação. Ok? O que quer dizer isso? Então, uma criança, quando ela morre, ela está na inocência, e a inocência, a cada ano que passa, tem diminuído a sua faixa etária de pensamento a respeito disso, da consciência, porque hoje nós temos crianças com 7 anos de idade que já estão fazendo coisas que a gente nem imagina, já fala coisas que nem imagina, maldosamente age, e a gente fica até pasmo quando a gente pensa nisso, né? Eu não acredito nisso, que então uma pessoa nasce, ela morre, então ela tem um pecado original, e pelo pecado original, como é que fica? Então ela vai para o inferno? Eu já ouvi pastor falando a respeito disso. Mas eu não vou entrar no mérito se está certo, se está errado, se o outro pastor que fala. O que importa que eu quero falar aqui hoje é que nós que temos a consciência, nós é que vivemos numa consciência plena e que estamos vivendo a palavra do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo está nos exortando a nos saber o seguinte: Ele quer, Deus nos quer, que estejamos aptos, preparados, santificados, para que ninguém fique na volta do Senhor. Para que ninguém fique aqui no momento em que realmente nós ouvimos a trombeta tocar. É isso que ele deseja. A luz da volta de Cristo tem que estar sempre na nossa mente, para que nós possamos entender que esse momento a gente não sabe a hora. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente podia fazer várias reflexões aqui. Por exemplo, vamos supor, você está num lugar, acontece alguma coisa ruim com você, e você fica irado e solta um palavrão, e Jesus volta nessa hora. Você vai para o céu ou você vai para o inferno? Você fica? Como é que é? Hã? Hein? Difícil, não é? Eu acredito num Deus misericordioso, num Deus que te olha por um todo. Porque se Ele te olhasse só pelo momento, você ficaria. Eu não acredito num Deus que num momentâneo mesmo, você ficaria por causa de uma atitude intempestiva. Mas o problema é que as atitudes intempestivas nossas estão se tornando comuns, diárias, rotineiras, corriqueiras. Nós estamos na prática de muitas coisas que nos levam no pecado, e a gente sabe que é pecado. A gente sabe que aquilo é falta de santidade. Falta de santidade é ter a coerência da palavra de Deus na prática. Você sabe que aquilo vai fazer você errar. Você sabe que aquilo não é de uma pessoa irrepreensível. Porque a pessoa irrepreensível é aquela que é atenta à voz do Espírito Santo de Deus, que lhe avisa: isso vai te fazer errar. Isso vai te fazer pecar.
É abrir a tal da internet, e você sabe que se você abrir uma bendita foto, mesmo que a pessoa esteja ali com roupa, mas com uma roupa sensualizada, e você se aprofundar um pouco mais, você vai querer saber como é que você é sem roupa. Ou não é? É. Ontem eu estava vendo um trailer de um filme, e nesse filme é a história de duas famílias que vão para uma praia, uma comédia, e aparece lá, não lembro se é uma prestadora de serviço, que é bonitona, não lembro agora, e os homens olham para aquela bonitona e ficam todos oriçados, homens casados, oriçados, e as mulheres dando pito nos homens. Passa um pouquinho de tempo no próprio trailer, aparece um homem bonitão, com a calça baixada, aparecendo a cueca, o tanquinho, correto? O cara bombadinho, bonitinho e tal, e as mulheres todas se derretendo. A proposta, qual é? Qual é a proposta? A proposta é provocar em você o final da história, que é o adultério. A sensualização é para provocar a ideia do pensamento no qual você poderia se adulterar com aquela pessoa que é bonita, naquela pessoa que está ali. Então você olha para aquilo, e a imagem, na verdade, é um enredo de uma história para você pecar. Bom, se eu sei que a imagem é aquilo, e que a ideia é aquela, e você já sabe que a ideia é aquela, por que continuar vendo? Qual é o motivo de você continuar vendo? É porque você quer ver. E se você quer ver e Jesus voltar naquela hora? Você vai ou fica? Pietra, você vai ou fica? Bruna, você vai ou fica? Fica? Vocês estão entendendo o que o apóstolo Paulo quer dizer nesse pequeno texto? Então vamos explorar um pouquinho ele. São alguns versículos, prometo que eu não vou demorar, a não ser que seja às 10 horas da noite, se der, a gente para. Primeiro verso. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Primeira orientação do apóstolo Paulo, ele quer dizer o seguinte: preste atenção, de maneira que convém andar e agradar a Deus. Andar e agradar a Deus. Primeira coisa que você precisa entender é que você precisa andar na palavra. Andar na palavra. A palavra, ela é o caminho. A palavra, ela é a luz que ilumina os nossos passos. E a palavra precisa ser o bastião da nossa vida, o nosso nortear da vida. E aí o que eu vejo hoje é que nós não temos nos preocupado em ler a palavra. Eu quero dizer uma coisa para você, e eu tenho feito isso, e eu falo isso como pastor, e olha, como pastor, eu estou refletindo e fazendo uma reflexão junto com vocês, e de algo que eu vou confessar. Até por ser pastor, muitas vezes eu achava, que eu lendo a Bíblia, eu vou ler um versículo aqui, eu vou fazer alguma coisa ali, já está bom. Não! Eu criei o costume na minha vida, novamente, de ler diariamente a palavra de Deus, sozinho, buscando o entendimento dela, alguns bons minutos da minha vida, e isso tem mudado o meu entendimento de vida. Porque eu quero andar na palavra. E eu já estou numa situação que eu pus um plano de leitura na minha vida, que eu já estou no 8º dia adiantado do plano de leitura da minha vida. Por quê? Porque eu quero mais andar na palavra. Será que você está andando na palavra?
Você tem praticado isso de verdade? Porque agradar a Deus é andar na palavra. Eu gostaria que você pudesse fazer um compromisso com Deus hoje, de dizer assim: Deus, eu quero ler a tua palavra. Como diz a tua palavra? Ouvir e ouvir. Ler e ler. Compreender e compreender. Praticar e praticar. Para que continueis a progredir cada vez mais. O que eu tenho visto é que nós estamos indo ao lado oposto de uma progressão. Estamos regredindo. Como nós estamos vindo na igreja domingo, achamos que é o suficiente para que nós possamos progredir. Amados, a progressão na palavra de Deus, ela é diária. Quer estar bem com Deus? Leia a palavra de Deus todos os dias. Pastor, mas eu fico cansada. Levante pela manhã. Eu tenho feito isso. Minha família me recrimina porque eu fico muito tempo no banheiro de manhã. E eles acham que eu estou ali fazendo alguma coisa além dos normais. Sabe o que eu faço no meu banheiro de manhã? Bíblia. Eu leio. E muito, não é pouco. Porque eu quero estar progredindo na palavra. Até porque é a única hora que eu consigo ficar sozinho na minha casa. Depois eu não consigo nunca mais. Certo? Não consigo. Você precisa progredir. Você tem feito isso? Vamos ser sinceros. Você tem buscado a progressão em Deus? Aí o apóstolo Paulo continua dizendo no 2º versículo: porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Quais são os mandamentos que o Senhor Jesus tem nos deixado? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Engloba os 10 mandamentos, engloba a graça, engloba o sermão da montanha, não é? Esses são os mandamentos. Você ama a Deus sobre todas as coisas? Você ama a Deus sobre todas as coisas? Tem certeza disso? Será que isso é real? Se Deus te pedir sua família, você entrega? Se Deus te pedir o seu carro, você entrega? Quem quer dar o carro aqui hoje? Alguém tem algum carro para dar? Quem quer dar o carro aqui hoje? Hã? Quem quer dar o carro aqui hoje? Amados, eu posso estar brincando agora da questão do carro, mas eu já tive a graça de fazer isso na minha vida. E foi uma das coisas mais gostosas que eu já fiz. O desprendimento de se doar por inteiro. Não estou te pedindo o carro. Não é essa a necessidade. O que eu estou falando para você é qual é o tamanho da sua balança e do seu equilíbrio quando Deus te pedir as coisas e realmente você se entregar para isso. E você entregar tudo isso nas mãos de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, Ele está sendo claro, é sobre tudo. Família, trabalho, finanças, sua vida. Porque esse papinho de falar assim, eu sou salvo, você é salvo de verdade? Você se entregou mesmo? Você é real mesmo diante de Deus? Você é um cara que se santifica? Separa a sua vida para Deus. Isso é duro, mas é real. Isso é duro, mas é verdadeiro. Ah, pastor, mas espera aí, Deus me escolheu para ser o que eu sou hoje. Ok? E se Deus mudar a história? Como é que fica? E se Deus pegar você e falar assim, chegou a hora de você sair daí e ir para outro lugar? Chegou a hora de você realizar o plano que eu tenho em outro lugar, através da sua vida. Quanto vai lhe custar? Ah, vai lhe custar seu tempo? Vai lhe custar algum tipo de dinheiro? Vai lhe custar alguma situação que você está cômodo nisso? E aí você chega e fala assim,
Ou acho que não foi Deus que falou comigo? Então você não ama a Deus sobre todas as coisas. Quanto lhe custa amar a Deus? Se Deus deu seu Filho para que você pudesse ter salvação. Quanto é esse custeio? A Bíblia diz que você vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Quanto custa o mundo, Thales? Tem noção? Paula Topan, chefe de áreas financeiras. Quanto custa o mundo inteiro? Um PIB de um país é 14 trilhões de dólares. Do segundo país é 7 trilhões de dólares. 2 países produzem, todo ano, 21 trilhões de dólares. 21 trilhões de dólares é exatamente quase 70 trilhões de reais. Você tem noção do que é 70 trilhões de reais? Você se satisfaria na sua vida com 1 milhão de reais? Sim ou não? Sim, não é? Você ia se tornar milionário. Olha que palavra bonita. Hã? E 70 trilhões de reais. Você imagina que você vale mais do que 70 trilhões de reais? Deus fez isso por você e por mim, mas você não consegue fazer o mínimo para Deus. Deus às vezes cobra de você, cobra não. Ele diz assim, ó, eu te amo, filho, dá para você estar comigo aqui todo domingo? Você fala assim, tem domingo que não, né, pastor? Não dá, eu tenho que fazer feira, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer... O domingo é o único dia que eu tenho, pastor. Quem já pensou assim? Já, Paulo. Não é? Duro, mas é real o que eu estou falando. Não quero fazer mal a você, meu amado, mas a gente tem que entender o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Eu tenho que me dedicar, eu tenho que andar, eu tenho que praticar. Pastor, mas eu tenho que estar na igreja? Você pode até não estar, mas você tem que ser muito bom, não estando, para estar andando. E para estar andando, não estando, é muito difícil. Porque estando aqui já é difícil. Porque estando aqui você fica usando o seu telefone celular dentro do culto. Você quer ver o WhatsApp, você quer ver Facebook, dentro do culto a Deus. Perturbação. Fica olhando para o irmão, fica olhando para a irmã. Fica pensando no que vai fazer depois que vai sair daqui. Que droga é essa que está dizendo aqui então? Para que nós vamos seguir isso aqui? Vamos ser uma igreja de qualquer coisa. E quando eu falo uma igreja de qualquer coisa, nós somos a igreja do Senhor. É uma igreja de qualquer coisa. Aí depois chega diante de Deus no momento da luta, no momento do trabalho, no momento da tribulação, no momento do céu, que Deus me ajuda. Mas você plantou, está colhendo. Não é questão da ajuda de Deus, porque Deus já te ajudou. Deus deu Jesus Cristo para você ser salvo, liberto, lavado pelo sangue de Jesus. Para piorar a sua situação, Ele ainda disse assim, eu vou deixar o meu Espírito para te capacitar. E mesmo deixando o Espírito dele para te capacitar, você fica ainda nessa coisinha de ser o que você acha que você tem que ser, sendo como você acha que você quer ser. Está aqui. Porque verso 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstais da prostituição. Você precisa se tornar santo. A Bíblia diz que eu sou santo porque Deus é santo. E por que eu sou santo? Porque o Espírito dele habita em mim.
Porque o Espírito dele me capacita. Porque o Espírito dele me orienta. Porque o Espírito dele me norteia. Mas eu continuo teimando em buscar a prostituição desse mundo na minha vida. Se não é a prostituição sexual, é a prostituição mental. Se não é a prostituição mental, é a prostituição material. Se não é a prostituição material, é a prostituição espiritual. E o que é a prostituição espiritual? Aquela que você vende a sua vida espiritual em troca de todas as outras coisas. A cobrança de Deus não é dele, é da sua própria vida. E sabe por que é da sua própria vida? Porque se você não estiver andando, se você não estiver firme, se você estiver no momento do vício, do seu pecado, do seu erro, da sua falha, e Jesus voltar, você vai fazer o quê? Ficar. Aí você fica. Aí você tem mais uma chance. Deus é tão bom, misericordioso, que Ele dá mais uma chance. Ó, segura firme na grande tribulação. Se você chegar até o final da grande tribulação, segurando a onda, você ainda tem mais uma chance. Se você não segurar a onda, você vai para o lago ardente, vai tremer seus dentinhos, e você vai ficar no fogo eterno. Quem já se queimou aqui? Hã? Já, meu amor, você já se queimou? É? Dói? Faz bolha? Hã? Dói, né? Imagina ficar queimando pro resto da vida. A eternidade queimando. Viu, Davi? Viu, Davi? Queimar pro resto da vida no fogo? Hein, Natan? Queimar pro resto da vida? Eu não sei. Eu acho que vocês ficam brincando. Nós ficamos brincando com fogo. Não é assim? A gente brinca com fogo. E eu acho que isso vem da Bíblia, brincar com fogo. A gente gosta de brincar com fogo. Quem brinca com fogo, se queima. Cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. O vaso. Ei. O vaso. Hã? Quem gosta dessa palavra aí? Ela virou um jargão da igreja, né? Não virou um jargão? O vaso. Que tipo de vaso você é? Hã? Vaso de honra ou vaso de desonra? Hã? Você é vaso de Deus ou você é vaso de macumba? Eu acho que tem muito vaso aí que está usando galinha preta, vela vermelha. Hã? Eu acho. Vaso de desonra. Não na paixão da concupiscência como os gentios, que não conhecem a Deus. Amado, o apóstolo Paulo está dizendo bem claro, separando o joio do trigo. Você é de Deus ou você não é de Deus? Ou você anda com aqueles que são de Deus e querem ser de Deus, ou você anda com aqueles que não querem. Que nem os nossos jovens, vocês podem escolher. Quer andar com os caras de Deus, anda. Quer andar com os caras do inferno, anda. Escolhe. Hoje está fácil, né? Está fácil ficar ouvindo funkzinho. Está fácil ficar ouvindo hip hop. Está fácil. Está fácil. E pior que gosta. O pior é que sente prazer. Que vaso de honra é esse? E aí, os últimos versículos que nós lemos,
Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Deus te chamou para ser santo. Você quer ser santo? Então peça perdão para Deus agora. Diga para Deus: Deus, me perdoa. Me perdoa pela minha falta de comprometimento contigo, Pai. Me perdoa pela minha falta de comprometimento com aquilo que o Senhor entrega nas minhas mãos. Me perdoa, Senhor, pela falta de comprometimento que o Teu Espírito Santo me ensina a andar, a me nortear nesse mundo, a nortear o meu caminho. Pai, que eu seja diferente, que eu ore diferente, que eu pratique a diferença, que eu faça a diferença na minha vida, Paizinho. E qual é a diferença, Pai? Me ajuda a praticar a Tua palavra. Senhor, muitas vezes eu sou enveredado, Senhor, pelas coisas ruins. Mas eu quero ser, Senhor, aquele que anda pelas veredas da justiça, pelo caminho, pela verdade, pela Tua palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, me traga graça e sabedoria em tudo que eu fizer, aonde eu estiver. Me dê, Senhor, dos Teus planos. Perdoa-me, Pai, pelos meus pecados. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que sejamos assim como o apóstolo Paulo nos fala. Leia esse capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Vocês vão entender muitas outras coisas que ele nos diz e nos ensina. Que essa seja a sua necessidade maior e básica da sua vida. Amados, eu vou ser bem sincero, hoje eu não consigo mais sair de casa sem a leitura da palavra de Deus. Não consigo. Se for necessário até eu me atrasar um pouquinho, que vão ser apenas alguns minutos, eu me atraso, mas eu leio a palavra de Deus. Porque eu quero sair sabendo da orientação. Essa é a fase mais importante para nós. Temos 70, 80 anos de vida nessa terra. Você está morrendo, eu estou morrendo. Mas eu quero viver a eternidade com você. Eu quero viver a eternidade com você.